Parte 1. Price Action. A definição mais útil de Price Action para um trader é também a mais simples. Qualquer mudança no preço em qualquer tipo de gráfico ou tempo gráfico. A menor unidade de mudança do preço é o tick, o qual possui um valor diferente para cada mercado. A propósito, um tick possui dois significados. É a menor unidade de alteração no preço que um mercado pode fazer, o que, para a maioria das ações, é 1 centavo. É também cada operação que acontece ao longo do dia, de forma que cada entrada no histórico de negócios é um tick, ainda que seja no mesmo preço da operação anterior. Toda vez que o preço muda, essa mudança é um exemplo de price action. Não há uma definição de price action adotada universalmente, e visto que você precisa estar atento até mesmo ao pedaço de informação aparentemente menos significativo que o mercado está oferecendo. Você precisa ter uma definição bem ampla. Você não pode dispensar nada, pois muito frequentemente algo que inicialmente aparenta ser insignificante leva a uma excelente operação. A definição por si só não diz nada sobre como entrar numa operação, uma vez que cada barra é um potencial sinal para uma venda e para uma compra. Existem traders que procurarão vender no próximo tick porque acreditam que o mercado não irá um tick acima, e outros que irão comprar acreditando que o mercado provavelmente não vá um tick abaixo. Eles podem estar observando o mesmo gráfico, e enquanto um trader enxerga um padrão altista, outro acredita que é um padrão baixista e que este é mais forte. Eles podem estar se baseando em dados fundamentalistas ou em quaisquer outras milhares de razões para formular suas opiniões. Um lado estará certo e o outro errado. Se os compradores estiverem errados e o mercado for um tick abaixo de outro e depois outro, e então mais um tick abaixo, eles começarão a cogitar a possibilidade de que sua crença está errada. Em algum momento, eles terão que vender suas posições com perda, o que fará com que agora eles se tornem novos vendedores, não mais compradores, e isso impulsionará o mercado ainda mais para baixo. Vendedores continuarão a entrar no mercado, seja com novas vendas, seja na forma de compradores forçados a sair de suas posições, até um ponto onde mais compradores começam a entrar. Esses compradores serão uma combinação de novos compradores, antigos vendedores realizando lucros, e novos vendedores que agora estão com perdas e precisam comprar para cobrir suas posições. O mercado continuará a subir até que o processo reverta mais uma vez. Para os traders, a questão fundamental com a qual deparam repentinamente ao longo do dia é a decisão acerca do fato de o mercado estar em tendência ou não. Até mesmo se estão observando uma única barra, estão decidindo se o mercado está em tendência ou não durante essa barra. Essa barra é uma barra de tendência abrindo próxima de um extremo e fechando próxima do outro, ou é uma barra de lateral com corpo pequeno e uma ou duas sombras grandes. Se estão observando uma série de barras, estão tentando decidir se o mercado está em tendência ou se está numa lateralidade. Por exemplo, se estiver em tendência de alta, eles irão procurar comprar alto ou baixo, até mesmo num rompimento de um topo do movimento. Por outro lado, se o mercado estiver em uma lateralidade, eles somente buscarão comprar no fundo da lateralidade e venderão no topo, ao invés de comprar. Se estiver em algum padrão tradicional, como um triângulo ou um ombro cabeça ombro normal ou invertido, isso será uma lateralidade. Usar algum desses termos para nomear uma lateralidade não é útil, porque o que importa é se o mercado está em tendência, e não se os traders conseguem encontrar algum padrão comum e lhe dão um nome. O objetivo dos traders é ganhar dinheiro, e a informação mais importante que eles podem compreender é se o mercado está em tendência. Caso esteja em tendência, eles assumem que a tendência irá continuar e buscarão entrar na direção da tendência, a favor da tendência. Caso não esteja, eles procurarão entrar na direção oposta à do movimento recente, aposta contra ou contra a tendência. Uma tendência pode ser tão pequena quanto uma única barra,
Em um tempo gráfico menor, pode haver uma forte tendência dentro dessa barra, ou, em um gráfico de 5 minutos, pode levar um dia ou mais. Como eles tomam essa decisão? Eles decidem lendo a movimentação do preço no gráfico à sua frente. É importante entender que, na maioria das vezes, a probabilidade é de 50%. O próximo tick será para cima e 50% que será para baixo. Na verdade, na maior parte do dia, você pode esperar a probabilidade de 50-50 do mercado se mover X pontos para cima antes de cair X pontos. As chances mudam para aproximadamente 60-40 em alguns momentos ao longo do dia. Estes breves momentos oferecem boas oportunidades para operações. Contudo, o mercado rapidamente volta à incerteza e à probabilidade de 50-50, quando os compradores e vendedores estão majoritariamente em equilíbrio. Com tantos traders operando e utilizando inúmeras abordagens, o mercado é muito eficiente. Por exemplo, se você comprou a mercado em qualquer ponto durante o dia, sem nem mesmo olhar um gráfico e definir um alvo de lucro de 10 ticks acima e um stop de proteção 10 ticks abaixo com ordem oco, uma ordem cancela a outra, você tem 50% de probabilidade de sair no lucro. Se ao invés disso você tivesse vendido e novamente usado um stop e alvo de lucro de 10 ticks, você continuaria com a chance de 50-50 de fazer 10 ticks na sua venda antes de perder 10 ticks com seu stop de proteção. As chances são as mesmas. Se você escolhesse 20 ou 30 ticks ou qualquer valor para X, existem exceções óbvias, tais como se você escolher um valor muito grande para X, mas se o valor de X for baseado na ação recente dos preços, a regra é bastante precisa. Durante a fase de rompimento de uma tendência forte, a probabilidade pode ser de 70% ou mais de que uma tendência continuará nas poucas barras seguintes, mas isso acontece de forma breve e raramente mais do que uma ou duas vezes por dia. Em geral, quando um movimento de forte rompimento em direção a uma tendência está se formando, se você escolher um valor para X que for menor que a altura do rompimento em questão, a probabilidade é de 60% ou mais de que você sairá com um lucro de X ticks antes de um stop de proteção de X ticks ser acionado. Portanto, se um rompimento de alta bem forte se deslocou 4 pontos, 16 ticks até agora, e você escolhe um valor de 8 para X, então você provavelmente possui cerca de 60% de chance de conseguir sair com lucro de 8 ticks antes do seu stop de proteção de 8 ticks ser acionado. Por causa do alto nível de incerteza típico dos mercados, com frequência eu uso palavras como normalmente, possivelmente e provavelmente para descrever o que em pelo menos 60% das vezes eu acredito que acontecerá. Isso pode ser frustrante para os leitores, mas se você pretende viver da profissão de trader, isso é o melhor que pode conseguir. Nada tem um alto nível de certeza e você está sempre operando em uma rotina de fumaça. As melhores operações que você verá serão sempre descritas por palavras de incerteza como essas, porque elas são as melhores descrições para a realidade que os traders encontram. Tudo é relativo e pode mudar para o exato oposto em um instante, até mesmo sem nenhuma movimentação no preço. Pode ocorrer de você de repente enxergar uma linha de tendência 7 ticks acima da máxima da barra atual e ao invés de vender, você agora esteja procurando comprar em busca de um teste daquela linha de tendência. Operar de olho no retrovisor é uma forma certa de perder dinheiro. Você deve seguir olhando para frente, sem se preocupar com os erros que acabou de cometer. Eles não têm absolutamente nenhuma relação com o próximo tick. Então você deve ignorá-los e seguir reavaliando a ação dos preços e não seus resultados financeiros do dia. Cada tick altera o price action em todos os tempos gráficos, desde um gráfico de ticks ou de 1 minuto até o gráfico mensal, assim como em todos os outros tipos de gráficos, sejam eles baseados em tempo, volume, número de ticks, ponto em figura ou qualquer outro. Obviamente, o movimento de um único tick é normalmente insignificante em um gráfico mensal, a não ser que, por exemplo, seja um rompimento de um tick de algum ponto gráfico que imediatamente reverta.
mas torna-se mais importante conforme o tempo gráfico diminui. Isso é bastante óbvio, pois se o tamanho da barra média em um gráfico de 1 minuto do Eminem é de 3 ticks, então o movimento de um tick representa 33% do tamanho de uma barra média, e isso pode representar um movimento significativo. O aspecto mais útil do price action é que acontece depois que o mercado se move vai além de barras anteriores ou de linhas de tendência no gráfico. Por exemplo, se o mercado vai acima de uma máxima anterior significativa, então cada barra subsequente forma uma mínima que está acima da mínima da barra anterior e uma máxima que está acima da máxima da barra anterior. Isso é um indicativo que o mercado provavelmente irá ainda mais alto em alguma barra seguinte, mesmo que corrija por algumas barras no curto prazo. Contudo, se o mercado rompe para cima e a próxima barra é uma pequena barra interna, cuja máxima não é maior que a barra de rompimento, então a próxima barra tem uma mínima que vem abaixo da mínima da barra interna. A chance de uma falha de rompimento e de uma reversão para baixo aumenta consideravelmente. Pequenos padrões evoluem para padrões maiores, que podem levar a operações na mesma direção ou na direção oposta. Por exemplo, é comum o mercado romper uma pequena bandeira e atingir o ganho de um scalper para depois corrigir e então o padrão evoluir para uma bandeira maior. Essa bandeira maior também pode romper na mesma direção ou pode, ao contrário, ir na direção oposta. Além disso, frequentemente um padrão pode aparentar muitas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, um pequeno topo mais baixo pode ser o segundo topo mais baixo de um triângulo maior, e um segundo ombro direito de um ombro cabeça-ombro ainda maior. O nome que você coloca é irrelevante, dado que a direção do movimento subsequente será a mesma se você ler as barras corretamente. Em lateralidades é comum enxergar padrões opostos se configurando ao mesmo tempo, tal como uma pequena bandeira de baixa e uma grande bandeira de alta. Não importa qual padrão você opere ou qual nome você use para descrevê-los, tudo o que importa é a sua leitura de price action, e se você ler bem, operará bem. Você usará o setup que faça mais sentido, e caso não esteja suficientemente certo, aguardará até estar. Ao longo do tempo, os fundamentos controlam o preço de uma ação, e o preço é definido por traders institucionais, os quais são, de longe, aqueles que operam os maiores volumes entre os traders que estão operando para o longo prazo. Firmas de alta frequência operam volumes maiores, mas são scalpers durante o pregão e provavelmente não afetam significativamente a direção dos gráficos diários. Price action é um movimento que acontece enquanto as instituições buscam por valor. As máximas de todas as barras em todos os tempos gráficos estão em algum nível de resistência, as mínimas de todas as barras estão em algum nível de suporte e o fechamento está onde está, e não um tique acima ou abaixo, porque os computadores o colocaram lá por alguma razão. Os suportes e as resistências podem não ser óbvios, mas como os computadores controlam tudo e usam lógica, tudo deve fazer sentido, ainda que normalmente seja difícil de entender. Algoritmos de curto prazo de notícias determinam o caminho e a velocidade, mas os fundamentos determinam o destino. E um número crescente de análises fundamentalistas também têm sido feitas para computadores. Quando as instituições sentem que o preço está muito alto, elas sairão de suas posições compradas ou montarão posições vendidas. E quando entendem que está muito baixo, está num bom valor, elas comprarão. Embora adeptos de teorias da conspiração nunca acreditem, instituições não possuem reuniões secretas para votarem onde o preço deveria estar, em uma tentativa de roubar dinheiro de traders individuais desavisados e bem intencionados. Seus votos são essencialmente independentes e secretos, e traduzem na forma de suas compras ou vendas, mas os resultados são exibidos nos gráficos de preços. Eles não conseguem esconder o que estão fazendo. Por exemplo, se um número suficiente dessas instituições estiver comprando, você verá o mercado subindo e deveria procurar maneiras de entrar comprado.
No curto prazo, uma instituição pode manipular o preço de uma ação, especialmente se ela for pouco negociada. No entanto, as instituições ganhariam muito menos dinheiro fazendo isso, comparado com o que poderiam ganhar através de outras formas de operações, e elas não querem perder seu tempo com lucros pequenos. Isso faz com que a preocupação de manipulação seja negligenciável, especialmente em ações e mercados onde um grande volume é operado, como o M, principais ações, instrumentos de dívida e câmbio. Cada instituição está operando independentemente das outras, e nenhuma delas sabe o que as outras estão fazendo. Na verdade, grandes instituições possuem muitos traders operando uns contra os outros. Muitas vezes eles estão em lados opostos de uma operação sem saber, e eles não se importam. Cada trader está seguindo seu próprio sistema e não está interessado no que algum rapaz do nono andar está fazendo. Além disso, cada movimento no gráfico é um composto baseado no total de dólares negociados. Cada operador é motivado por fatores diferentes e há traders operando em todos os tempos gráficos. Muitos deles nem mesmo estão utilizando gráficos e, ao invés disso, estão operando através de fundamentos. Quando eu digo que o mercado faz um movimento por alguma razão, isso não quer dizer que ele se moveu somente por uma razão. Seja qual for a razão que eu esteja considerando, ela será somente uma dentre as inúmeras razões por trás do movimento. Eu aponto uma delas para dar uma dica do que alguns dos maiores traders estão fazendo. Por exemplo, se o mercado abrir com um pequeno gap de alta na abertura, cair rapidamente até a média móvel e depois subir pelo resto do dia, eu poderia dizer que as instituições queriam comprar mais baixo e estavam nos bastidores aguardando que o mercado descesse até uma área de suporte, a partir da qual elas acreditaram que seria provável que não viesse a cair mais. Nesse ponto, elas compraram pesadamente. Na realidade, esta pode ser a lógica utilizada por alguns traders institucionais. No entanto, outros traders terão outras inúmeras razões para comprar nesse nível de preço, e muitas dessas razões não terão nenhuma ligação com o gráfico que está à sua frente. Quando eu olho para um gráfico, estou constantemente pensando sobre a tese altista e a tese baixista em cada tique. Cada barra e cada swing, durante a maior parte do dia, a chance de fazer um certo número de ticks numa operação é basicamente a mesma de perder o mesmo número de ticks. Isso acontece porque o mercado está sempre buscando o valor justo e o equilíbrio, permanecendo a maior parte do dia com compradores e vendedores se sentindo confortáveis em montar suas posições. Ocasionalmente, as probabilidades podem ser de 60 a 40 a favor de uma direção, e em tendências muito fortes, as chances podem brevemente ser de 80 a 20, ou até mesmo mais extremas. Mas ao longo do dia, a maioria dos ticks leva a uma probabilidade de cerca de 50 a 50, e a incerteza, o valor justo e o equilíbrio prevalecem. Alan Greenspan disse que, como presidente do Fed, ele estava certo em torno de 70% do tempo. Isto é muito revelador, pois ele tinha grande influência e, assim mesmo, somente era capaz de uma taxa de acerto de no máximo 70%. Se você ganha dinheiro em 70% de suas operações, nas quais você não opera com volume bastante para aumentar sua chance de sucesso, você está saindo extremamente bem. Todas as vezes que um especialista na televisão afirma com certeza que o mercado irá subir e agride outro palestrante com ataques pessoais, você logo percebe que esta pessoa é tola. Sua arrogância indica que ele crê que sua habilidade de previsão é de pelo menos 90%. Mas se isso fosse verdade, ele seria tão rico que não se daria ao trabalho de estar na televisão. Devido ao fato de a maioria dos scalps terem apenas 60% de certeza, os outros 40% merece grande respeito. Você deve sempre ter um plano, caso o oposto aconteça, dado que ele acontecerá com alguma frequência. Normalmente é melhor sair da operação, mas algumas vezes é melhor inverter a posição. O mais importante é estar sempre ciente de que o oposto do que você acredita acontecerá em aproximadamente 40% de suas operações.
Convém salientar que alguns traders são tão bons na leitura do gráfico, na entrada e no gerenciamento das operações, que conseguem acertar até 90% das vezes, mas esses traders são raros. Analistas na TV possuem títulos impressionantes, apresentam argumentos muito convincentes, parecem importantes, soam profissionais e aparentam dedicar suas vidas a ajudar você. No entanto, tudo isso é uma farsa e você não deve esquecer que isso é apenas televisão. O propósito da televisão é fazer dinheiro para as proprietárias dos shows e das emissoras de televisão. Os acionistas de tais companhias não se importam se você ganha ou não tem dinheiro com recomendações de operações dadas nesses programas. As redes de TV escolhem analistas baseadas em medições de audiência. Elas querem pessoas que atrairão telespectadores para que possam vender propaganda. Invariavelmente, escolhem pessoas carismáticas que aparentam ser tão sinceras e preocupadas com seu bem-estar financeiro que você se sente obrigado a assistir e acreditar neles. Essas pessoas até podem ser sinceras, mas isso não significa que podem ajudá-lo. Na verdade, elas podem prejudicar você, fazendo-o acreditar que podem resolver seus problemas financeiros e aliviar o estresse que você está sentindo ao tentar cuidar de sua família. Estão vendendo falsas esperanças para se beneficiarem com isso, e não em prol do seu bem-estar. Lembre-se, ninguém jamais ficou rico assistindo à televisão. Muitos analistas na TV fazem suas recomendações de operações baseadas nas suas análises fundamentalistas, para depois descreverem a operação em termos técnicos. Isto é particularmente verdade para traders do mercado de Forex. Eles isolarão um evento, como por exemplo a próxima reunião do Banco Central de algum país, e então farão uma previsão de qual será o seu resultado, e recomendarão uma operação baseada nessa expectativa. Porém, ao descreverem sua operação, eles invariavelmente deixarão claro que ela é inteiramente técnica e não tem nada a ver com os fundamentos. Por exemplo, caso o euro-dólar esteja em uma tendência de alta, eles concluirão que a reunião fará o euro mais forte em relação ao dólar e recomendarão comprar numa correção, colocando um stop de proteção abaixo do fundo mais recente e buscando um alvo de lucro aproximadamente 2 vezes o tamanho do stop. Ninguém precisa saber nada sobre essa reunião para fazer essa operação. Eles estão simplesmente recomendando comprar uma correção numa tendência de alta e a operação não tem nenhuma ligação com sua análise acerca da próxima reunião. As pessoas que realmente influenciam o mercado devido ao seu enorme volume, como governos e bancos, sabem muito mais sobre a tal reunião e o efeito que qualquer anúncio terá. E isso já está refletido no preço. Além disso, essas instituições estão preocupadas com diversas variáveis que nada têm a ver com a reunião. Esses especialistas de televisão estão simplesmente tentando impressionar ouvintes com sua incrível capacidade intelectual para analisar os fundamentos. Eles querem se mostrar como especialmente brilhantes e perspicazes. A realidade é que estão gostando de se passar por especialistas, mas estão falando bobagens. Sua habilidade preditiva baseada nos fundamentos é pura adivinhação e possui 50% de probabilidade de estar correta. Sua análise técnica, por outro lado, está coerente e caso a operação seja bem sucedida, é graças à sua leitura do gráfico e em nada relacionada com a análise fundamentalista. Especialistas de ações regularmente fazem interpretações absurdas dos fundamentos, como, por exemplo, quando dizem aos ouvintes para comprar ações da Goldman Sachs amanhã, pois, muito embora ela esteja em uma tendência de baixa por 6 meses, o CEO é competente e tornará as ações para parar essa tendência de baixa. Bem, esse CEO estava lá na última semana, no último mês e há 6 meses atrás, e ainda assim as ações do Goldman Sachs estavam caindo sem trégua. Por que deveria iniciar um rally amanhã ou nas próximas semanas? Não há qualquer razão fundamentalista, além do anúncio professoral feito pelo apresentador na televisão, cujo trabalho é vender publicidade e não ajudar você a ganhar dinheiro.
Outro especialista pode recomendar ações da Archer Daniels ou da Potassio, pois a África está se desenvolvendo rapidamente e a melhoria da qualidade de vida dos africanos criará demanda para produtos agrícolas, bem já estava melhorando rapidamente nos últimos meses ou 6 meses atrás, e não há nada diferente hoje. Sempre que escutar um guru fazendo uma recomendação baseada no que ele orgulhosamente acredita, seu originário e seu profundo conhecimento, o mais correto é assumir que ele é um tolo e está na televisão unicamente para entreter, como forma de trazer receita de propaganda para a emissora. Ao invés de ouvi-lo, simplesmente observe o gráfico. Se o mercado está subindo, procure comprar. Se está caindo, busque vender. Esses analistas de televisão sempre soam como se a sua recomendação única e fundamental controlará a direção do mercado. Mercados são muito mais complexos e movem-se por centenas de razões, a maioria dos quais o analista da televisão não tem conhecimento. Os fundamentos já estão refletidos na ação dos preços e tudo que você deve fazer é olhar o gráfico e entender como as instituições, que são muito mais espertas que aquele palhaço na televisão e que operam dólares suficiente para controlar a direção do mercado, olham os fundamentos. Elas analisam a totalidade dos dados, não apenas uma pequena parcela, e amparam suas operações em análise matemática, e não em uma simplista e caprichosa frase de efeito. Sigam as instituições, e não os gurus da televisão. Elas não conseguirão responder o que acreditam, e claramente lhe mostrarão o que estão pensando. Está tudo no gráfico à sua frente. A propósito, a análise fundamentalista é basicamente uma forma de análise técnica, uma vez que os operadores fundamentalistas estão tornando suas decisões baseadas em gráficos. Todavia, seus gráficos são os de crescimento de lucros, incrementos de dívidas, receitas, margem de lucro e muitos outros fatores. Eles estudam momento, inclinação e linhas de tendência, e por isso são verdadeiros analistas técnicos, mas não se veem dessa forma e muitos não confiam na análise de preço individualmente. Por que o preço sobe um tique? Isso acontece devido ao fato de haver mais interesse de compra do que está sendo ofertado pelos vendedores no preço atual. E uma parcela dos compradores está disposta a pagar até mais do que o preço corrente, se necessário, para ter suas ordens executadas. Este fato é normalmente descrito como um mercado onde há mais compradores do que vendedores, ou no qual os compradores estão no controle, ou onde há pressão compradora, uma vez que todas as ordens de compra poderiam ser preenchidas no preço atual. O último preço negociado são executadas, os compradores restantes terão que decidir se desejam comprar um ticket acima. Caso decidam comprar, eles colocarão suas ordens de compra no preço mais alto. Este preço mais alto fará com que todos os participantes do mercado reavaliem suas perspectivas sobre o mercado. Caso continue havendo mais volume na compra do que na venda, o preço continuará subindo, dado que há um número insuficiente de contratos sendo ofertados pelos vendedores no último preço para preencher as ordens dos compradores. Em algum ponto, os compradores passarão a ofertar alguns dos seus contratos conforme realizam lucros parciais. Além disso, os vendedores acreditarão que o preço atual é um bom nível para uma venda e colocarão mais ordens de venda do que os compradores querem comprar. Uma vez que haja mais contratos sendo ofertados por vendedores, seja de compradores querendo cobrir parcial ou totalmente suas posições, sejam de novos vendedores querendo entrar. Todas as ordens de compra serão executadas no preço corrente, mas algumas ordens de venda não encontrarão compradores. O nível de preço onde há interesse de compra descerá um tique. Se houver vendedores com intenção de vender nesse preço mais baixo, então se tornará o novo preço de negociação. Tendo em vista que o volume controla a direção do mercado, traders iniciantes invariavelmente se perguntam se a profundidade do mercado dará a eles uma vantagem nas suas operações.
Se eles colocam suas ordens via livro de ofertas, consegue observar o volume em cada preço em vários níveis acima e abaixo do preço atual. Eles imaginam que se a informação está lá, deve haver uma forma de a utilizar para terem uma vantagem. Esquecem, porém, que o mercado é controlado por algoritmos computacionais e que os programadores também estão atrás de todas as vantagens imagináveis. Quando o jogo é baseado em processar um grande número de informações em uma fração de segundo, na tentativa de fazer um ou dois ticks 1000 vezes ao dia, com 55% de taxa de acerto, um operador individual perderá todas as vezes. Traders não têm como saber se o que estão observando é real ou se é apenas uma armadilha sendo colocada por um computador para emboscar outros computadores. Há uma razão pela qual você não escuta muitos traders profissionais comentarem sobre a utilização da profundidade do mercado na sua tomada de decisão. É porque não é útil. Mesmo que os traders pudessem processar essa informação suficientemente rápido, a vantagem seria minúscula comparada àquela que eles podem ter através da leitura do gráfico. Eles se distrairiam e perderiam muitas outras operações que têm um risco similar, mas com recompensa e taxa de acerto maiores. Portanto, ganhariam menos dinheiro. Somente lute batalhas que você sabe que pode ganhar. Já que a maioria dos mercados é guiada por ordens institucionais, é razoável questionar se as instituições estão se baseando suas entradas nas ações do preço ou se a sua atuação está causando a ação do preço. A realidade é que nem todas as instituições estão acompanhando a Apple ou o fundo de índice S&P 500 tique a tique para ligar um programa de compra quando vem uma correção de duas pernas no gráfico de 1 minuto. Elas possuem um número imenso de ordens para serem executadas ao longo do dia e estão trabalhando para executá-las no menor preço. O Price Action é apenas uma dentre diversas avaliações e algumas empresas confiarão mais, outras menos, ou até não confiarão de modo algum. Muitas empresas possuem modelos matemáticos e programas que determinam quando e quanto comprar e vender e, além disso, recebem novas ordens de seus clientes ao longo do dia. O price action que traders observam ao longo do dia é o resultado da atividade institucional e muito pouco a causa dela. Enquanto um setup lucrativo se desenvolve, haverá uma convergência de diversos fatores não identificáveis que farão com que o resultado da operação seja lucrativo ou perdedor. O setup é de fato a primeira fase de um movimento que já está em andamento. E uma entrada baseada em price action permite ao trader surfar a onda desde cedo. E conforme mais movimentação de preços se desenvolve, mais traders entrarão na direção do movimento, gerando mais momento nos gráficos e fazendo com que ainda mais operadores entrem. Traders, incluindo as instituições, colocam suas ordens de compra e de venda por todas as razões imagináveis, as quais são em grande parte irrelevantes. Contudo, em alguns casos, a razão pode ser importante, ao permitir que traders experientes de price action se beneficiem de traders emboscados. Por exemplo, caso você acredite que provavelmente existam stops de proteção localizados um tick abaixo de uma barra, os quais, se acionados, resultariam em perdas para os traders que compraram, então você deveria considerar uma venda com uma ordem stop nesse preço, pois desse modo você terá boas chances de lucrar através desses traders emboscados, que serão forçados a encerrar suas posições compradas. Uma vez que a atividade institucional controla o movimento, que seu volume é enorme e também que inicia grande parte das suas operações com a intenção de mantê-las por horas ou até meses, elas em geral não farão scalps e ao invés disso defenderão suas entradas originais. Se a Vanguard ou a Fidelity têm que comprar ações para um de seus fundos de investimentos, seus clientes esperam que o fundo possua essas ações ao final do dia. Os clientes não compram cotas de fundo de investimento com expectativas de que os fundos pratiquem day trade e fechem o dia líquidos. Os fundos devem possuir ações, o que significa que precisam comprar e manter, e não comprar e fazer scalp. Por exemplo, após uma compra inicial, eles provavelmente precisam comprar muito mais
e usarão quaisquer pequenas correções para adquirir mais ações e adicioná-las à sua posição. Caso não ocorram correções, eles continuarão comprando conforme o mercado sobe. Alguns traders iniciantes se perguntam: quem estaria comprando enquanto o mercado sobe fortemente? E por qual razão alguém compraria mercado ao invés de aguardar uma correção? A resposta é simples: são instituições trabalhando para executar suas ordens no melhor preço possível, e elas entrarão em vários momentos ao longo da alta do mercado. Além disso, muitas dessas operações serão realizadas por algoritmos computacionais de instituições, e as compras somente terminarão quando todo o volume for executado. Outras instituições utilizam algoritmos que compram continuadamente quando o momentum está forte e param quando o momentum diminui. Se uma operação der errado, é muito mais provável que seja o resultado de uma má interpretação do price action por trader do que de uma mudança de opinião por parte de uma instituição, ou mesmo dela realizando lucros parciais após poucos ticks. Os programas são baseados em estatística e é estatisticamente provável que uma tendência se mantenha. A tendência seguirá até alcançar algum ponto médio, onde aumente a probabilidade de que ela tenha ido longe demais. Isso não quer dizer que há uma única linha de tendência ou um só alvo de movimento projetado, que todos os desenvolvedores de software concordem entre si. Na realidade, há inúmeros pontos técnicos no gráfico. O mercado inverte quando na mesma área ocorre ponto suficiente para isso. Os algoritmos de uma instituição utilizarão algum deles, enquanto programas de outras utilizarão outros. Caso um número suficiente de instituições esteja apostando em uma reversão na mesma área, tal inversão ocorrerá. Nesse ponto, a matemática favorece uma reversão. Instituições realizarão lucros parciais e, acima de análise quantitativa, tomarão posições na direção oposta. Esses algoritmos continuarão operando na direção oposta até que o mercado estique novamente, a tal ponto que a matemática passe a favorecer uma reversão, e então apostarão mais uma vez na direção oposta. Se as instituições são espertas, rentáveis e responsáveis por cada tique, por que comprariam o tique mais alto em uma tendência de alta? Ou venderiam o tique mais baixo em uma tendência de baixa? Isso acontece devido ao fato de que os algoritmos vêm ganhando ao longo de toda a subida, e alguns desses algoritmos estão programados para continuar comprando até que esteja claro que a tendência de alta não esteja mais em vigência. Eles perdem nessa última compra, porém ganham o suficiente em todas as operações anteriores para compensar essa perda. Note que todos esses sistemas perdem entre 30% e 70% das vezes, e essa é uma delas. Existem também as empresas de operações de alta frequência, HFT, que farão scalps até mesmo de um único tique, até o ponto mais alto de uma tendência de alta. No topo está sempre um nível de resistência, e muitas dessas empresas compraram um ou dois ticks abaixo da resistência em busca desse tick final. Caso seu sistema demonstre que esta é uma estratégia lucrativa, outras instituições estão comprando como parte de um hedge com outro mercado, ações, opções, títulos, câmbio, etc., pois consideram que a razão risco-retorno será melhor fazer um hedge. O volume não vem de pequenos traders individuais, pois estes são responsáveis por pelo menos de 5% do volume operado nos pontos majoritários de reversão. A única importância de entender que as instituições são responsáveis pela ação do preço é o que faz com que seja mais confiável basear operações em price action. A maioria das instituições não está realizando entradas e saídas intradiárias e fazendo com que o mercado reverta após cada uma de suas entradas. A sua entrada de price action pega apenas carona na atividade institucional, mas ao contrário das instituições, você está fazendo scalps de todo ou de parte em sua operação. A propósito, caso um scalper use um stop maior do que seu alvo de ganho, ele deve ganhar 70% ou mais das suas operações para ser lucrativo.
Pouquíssimos traders conseguem consistentemente acertar 70% das vezes, e por isso a maioria nunca deveria utilizar um stop maior do que o alvo da operação. Contudo, quando traders enxergam uma situação em que o potencial de lucro é pelo menos tão grande quanto o risco, com pelo menos 60% de confiança no seu setup, devem considerar fazer a operação. A maioria dos traders deveriam iniciar buscando operações de swing, nas quais os alvos de lucro é pelo menos 2 vezes maior que o risco. A probabilidade de sucesso é normalmente apenas de 40 a 50%, e há poucas oportunidades por dia, mas a chance de ser lucrativo no longo prazo é maior. Há ocasiões em que um setup de swing tem 60% de chance de sucesso, ou mais, mas ocorrem usualmente durante fortes rompimentos. São operações difíceis para a maioria dos traders devido ao tempo limitado para analisar a operação e também ao grande tamanho das barras e, consequentemente, maior risco. No entanto, a matemática é normalmente a melhor que um trader pode encontrar. Existem algumas empresas que fazem day trade com volumes substanciais. Todavia, para que suas operações sejam lucrativas, o mercado deve mover-se muitos ticks a favor de suas operações, as suas posições. Os operadores de price action percebem o início desse movimento, o que permite que eles entrem cedo e tenham confiança de que as chances de um scalp vencido são altas. Estas empresas não podem suportar que o mercado vá 15 ticks contra suas posições, caso estejam tentando fazer scalps de 4 ou 8 ticks. Portanto, elas entrarão somente quando entenderem que o risco de um movimento contrário é baixo. Se você enxergar a atividade delas nos gráficos, também poderá sentir-se confiante em sua operação, mas mantenha sempre um stop de proteção caso sua leitura esteja incorreta ou outras instituições anulem o movimento atual com operações na direção oposta. Muitas vezes ocorre uma correção que testa o extremo da barra de entrada no tick exato. Por exemplo, após uma entrada de compra, os compradores muitas vezes colocam seus stops de proteção um tick abaixo da mínima da barra da entrada, assim que ela fecha. É muito comum ver uma correção que vai exatamente na mínima desta barra de entrada, mas não atinge um único tick abaixo. Isso significa que os stops não foram acionados e que deve haver volume institucional protegendo os stops, uma vez que esse é um preço bastante óbvio no gráfico. As instituições estão fazendo essas compras baseadas em price action. No gráfico de 5 minutos do M, acontecem alguns eventos que alteram as perspectivas dos traders experientes. Por exemplo, se está ocorrendo uma correção de duas pernas, um ABC em uma tendência de alta, e então o mercado ultrapassa a máxima da barra anterior, muitos compradores entrarão um tique acima da máxima desta barra anterior, uma compra no H2. Se o mercado negocia abaixo da mínima dessa correção de duas pernas, todos assumirão que provavelmente haverá pelo menos mais uma perna para baixo. Caso você seja um trader institucional e tenha comprado aquela H2, você não quer que o preço caia e comprará mais durante a descida, até um tique acima do estoque de proteção. Esta instituição está usando a ação dos preços para apoiar sua compra. Operações de alta frequência. É importante entender que uma grande e crescente fatia do volume diário de ações, futuros, fundos de índice, câmbio, commodities e opções é negociada por empresas de operações de alta frequência, HFT, que trabalham com algoritmos desenhados por analistas quantitativos e que são chamados de quants. A maioria dos programadores possui mestrado ou doutorado em matemática, análise quantitativa, engenharia, programação ou física, e os melhores deles ganham $1 milhão ao ano por seu trabalho. Alguns algoritmos mantêm posições por frações de segundo, enquanto outros seguram por 1 hora ou 2. Todas essas estratégias imagináveis são utilizadas deste modelo baseado em complexas análises financeiras de grande volume de dados, até simples aberrações estatísticas. Toda ideia deve ter lógica e o backtest deve comprovar a sua eficácia. Alguns programadores seguem ajustando seus sistemas ao longo do dia para encontrar uma nova vantagem para explorar nas próximas horas. E muitos operam no mundo dos nanosegundos, bilionésimos de segundos, e empregam todos os avanços em hardwares
e softwares para reduzir a latência entre o recebimento de dados e o preenchimento das ordens. Também são utilizadas linguagens de programação e os sistemas operacionais mais rápidos para diminuir a latência, dado que a vantagem deles é bem pequena e que centenas de milhões de dólares estão em jogo. As empresas de HFT tendem a ser reservadas, discretas e repletas de pessoas muito inteligentes. O programa 60 Minutos da CBS fez um documentário acerca destas firmas em outubro de 2010. Ele reportou que 70% do volume e mais de 1 bilhão de ações eram negociadas diariamente por programas de alta frequência. De certa forma, essa afirmação é inexata, pois tais firmas são apenas uma parte do mundo dos algoritmos de negociação. Há outros programas que são elaborados para operações de longo prazo e que também estão incluídos nesses 70%. Tanto os softwares de operações de alta frequência quanto os programas para operações de longo prazo são criados por analistas quantitativos. Esses quants são matemáticos e os que desenvolverem algoritmos de alta frequência não consideram gráficos ou fundamentos. Estão interessados unicamente em tendências de curto prazo, baseadas em análises estatísticas. A maioria deles não se importa com os gráficos de 5 minutos, e suas operações nada têm a ver com os qualquer gráfico que você analise durante o dia. Em seu documentário, Os 60 Minutos, entrevistou o responsável da TradeWorks, uma pequena empresa de matemáticos e quants que realiza operações de alta frequência. Estava operando diariamente 40 milhões de ações em sua cesta de 4.500 ativos. Isso significa que a empresa negocia em média 10 mil ações por dia de cada ativo. Dado que os traders dessa firma normalmente lucram apenas um centavo ou uma fração disso por operação, ela mantém suas posições por algo entre alguns segundos e até poucos minutos, e o tamanho de cada posição é provavelmente bem pequeno. Os computadores executam as operações, pois as oportunidades aparecem apenas por uma fração de segundo, e os humanos são muito lentos para capturá-las. Considerando que ela opera ações de 4.500 companhias, pode-se considerar que uma dessas empresas está classificada em último lugar em termos de tamanho e provavelmente de volume diário de negociação. Isso significa que para algumas dessas empresas que a firma opera, são negociadas apenas algumas centenas de milhares de ações por dia, ou menos do que isso. Caso operassem com 10 mil unidades dessas ações e outras 500 empresas de ações de alta frequência também o fizessem, seriam 5 milhões de ações negociadas por dia, tendo em vista que isso é provavelmente mais do que o volume total negociado nesses papéis. É provável que a TradeWorks opere 1.000 ações ao menos por operação. Os traders, obviamente, não negociam 10 mil ações de todas as empresas. Esta é apenas uma média baseada no número de 40 milhões de ações de uma cesta de 4.500 empresas da TradeWorks. Provavelmente, eles negociam uma quantidade maior e com mais frequência em ações de empresas que possuem um grande volume diário, mas ainda teriam que operar um volume pequeno de muitos outros ativos. Muitas firmas de alta frequência operam com o objetivo de fazer scalps de centavos ou menos em cada operação, mantendo as operações por alguns segundos ou poucos minutos. Seus programas de computador são exclusivamente baseados em estatística. No trading, a vantagem estatística é sempre bem pequena, mas se ela possui um alto nível de certeza matemática e você utiliza esses sistemas milhares de vezes ao dia, essa vantagem, teoricamente, produzirá lucros consistentes. Este é o mesmo princípio através do qual os cassinos fazem seu dinheiro. Na maioria dos jogos, a vantagem dos cassinos é de apenas 3% ou menos, mas eles têm mais de 99% de certeza que tal vantagem é real e não uma coincidência. Se um cassino tiver somente um cliente e ele aposta $1 bilhão em uma única jogada, a banca tem 47% de chance de falir nessa aposta. No entanto, quando milhares de apostadores colocam pequenas apostas todos os dias, a probabilidade dos cassinos ganhar dinheiro consistentemente é esmagadora. O mesmo acontece com as empresas de HFT. Uma estratégia hipotética que um dos quants
mencionou era comprar $5 de todos os papéis que caíram 5% na última semana e vender $10 de todos que subiram 10%, no universo daqueles 4.500 ativos. O número de operações vencedoras é apenas um pouco superior ao de perdedoras, mas quando você negocia muitas vezes com um sistema que possui uma pequena vantagem, consegue gerar resultados consistentes, assim como os cassinos. Ele comentou que sua empresa algumas vezes perde 2 ou 3 dias seguidos, mas nunca teve um mês perdedor. Uma pessoa entrevistada mencionou que uma empresa reportou que saiu lucrativa todos os dias durante 4 anos consecutivos. Você deve assumir que eles testam todas as estratégias que podem imaginar, baseada em todos os tipos de informações disponíveis, incluindo spreads, volumes, mercados correlacionados e o mercado como um todo. E caso os testes comprovam que eles encontraram uma vantagem, eles irão explorá-la até que deixe de ser lucrativa. Tais empresas buscam informações de fluxo de ordens alguns milissegundos antes de todos os outros e investem dezenas de milhares de dólares por mês para estarem localizados o mais próximo possível da bolsa de valores, de forma a obter as informações o quanto antes e, além disso, utilizam os computadores mais rápidos que existem. Todo milissegundo extra que eles podem comprar incrementa sua vantagem. Seus computadores colocam e cancelam milhares de ordens por segundo para sentirem um movimento iminente do mercado e então utilizam essa informação para entrar e sair o mais rápido possível. A tecnologia está mudando rapidamente e uma vez que as negociações computadorizadas controlam a maior parte do volume, elas controlam a ação dos preços e é provável que continuem sempre no controle. Um ponto que beneficia os traders individuais é que o enorme volume negociado aumenta a liquidez e permite que eles entrem e saiam com spreads pequenos, reduzindo o custo da operação. Então, Jones Company possui agora um serviço chamado Lexicon, que transmite aos seus assinantes notícias financeiras preparadas para leitura por computadores. O Lexicon digitaliza todas as reportagens acerca das ações e converte as informações em um formato que os algoritmos podem utilizar para tomar decisões de compra e venda em frações de segundos. Outros algoritmos operam numa janela de tempo maior e analisam, além das notícias, a performance de ações e demonstrações financeiras para tomar decisões. Alguns utilizam software de otimização por evolução diferencial para gerar dados que, por sua vez, são usados para gerar outras informações. Os dados continuam sendo refinados até que alcancem algum nível de certeza matemática, e então esse resultado é aplicado para comprar e vender ações automaticamente. Algumas ordens são tão grandes que demandam tempo para serem executadas. Os algoritmos quebram em pequenos pedaços para mascarar a operação de traders, que tentariam captar esse movimento desde o início da nova tendência. Algoritmos predatórios tentam desvendar o que os algoritmos de execução estão tentando esconder. Todos estão buscando uma vantagem. Cada vez mais empresas estão utilizando computadores para encontrar vantagens e colocar suas ordens. Um trader possivelmente não consegue analisar um relatório e todas as suas implicações em tempo suficiente para operar no gráfico de 5 minutos. Computadores podem processar e executar ordens muito mais rapidamente do que um trader individual, e isso faz com que tenham uma enorme vantagem sobre esses operadores, assim que um relatório é divulgado. Quando a contraparte de um trader possui grande vantagem estatística, significa que ele está em desvantagem e que a matemática não está ao seu lado. Uma vez que sua vantagem nunca pode ser grande e ele deve operar apenas quando possui uma, o trader deve evitar operar quando não a tem, especialmente quando a contraparte possui uma vantagem bastante significativa. No entanto, ainda assim, ele pode lucrar com esse relatório, dado que tantas empresas possuem computadores para analisar e executar operações baseadas nesse documento. Tudo que o trader deve fazer é estar apto a ler o gráfico para enxergar qual é a conclusão de toda essa análise. Os computadores mostrarão a você o que esse relatório significa para o mercado, e o que você deve fazer é operar na mesma direção. Aliás, os computadores possuem uma vantagem adicional. Quando os traders
Trabalham por horas, naturalmente sentem-se cansados, lentos e resistentes para executar operações. Já os computadores nunca ficam cansados. Eles são tão efetivos no final do dia quanto no início. Se seus traders não estão em suas melhores formas, é o que acontece na última hora do pregão, ele tem uma vantagem menor, ou deixam de ter uma vantagem. Portanto, apenas devem operar se o setup for forte e caso sintam-se bem. Se você pensar um problema pertinente às empresas de HFT é que elas próprias podem matar a galinha dos ovos de ouro. Suas estratégias são baseadas em estatística. Embora sejam testadas por períodos de muitos anos, com certeza elas dão muita atenção no modo pelo qual o mercado está se comportando nas últimas semanas. Caso muitas empresas façam ajuste nas estratégias devido à ação recente dos preços, não haverá volume suficiente na contraparte das operações e elas não conseguirão negociar como era esperado, reduzindo seus lucros. Podem até perder dinheiro. Esse desbalanceamento altera o price action, por exemplo. Se a amplitude de oscilação diária dos preços passa a ser um terço do que era sua média de longo prazo, isso não se mantém por muito tempo. Eventualmente, todas descobrirão como ganhar dinheiro nesses dias de baixa amplitude, e todas possivelmente estarão fazendo a mesma coisa. Em algum momento, não haverá dinheiro suficiente disposto a operar no lado oposto das operações e as ordens não serão executadas. Ou então, as empresas de HFT terão que aceitar entradas piores. Em ambos os casos, isso alterará o comportamento do mercado. Muitos traders institucionais que executam grandes ordens de clientes estão inconformados com operações de alta frequência, mas suspeito que grande parte disso seja inveja. Esses traders institucionais costumavam estar no topo da cadeia alimentar do mercado e eram responsáveis por todos os movimentos significativos do mercado. Não é mais assim. Eles veem os fundos quantitativos ganhando dinheiro consistentemente. É por meios que desconsideram completamente os fundamentos que os traders institucionais acreditam que formam a base de Wall Street. Eles detestam essas novas empresas entrando em seu jogo e apresentando um histórico de performance muito melhor, ignorando suas regras e tudo o que acreditam, sendo admirados e provavelmente se tornando os lugares para se trabalhar mais desejados pelos novos traders. É provável que uma parte do capital de seus clientes seja direcionada para empresas de HFT e outras firmas que operam com algoritmos, e isso ameaça a receita daqueles traders institucionais. Contudo, o objetivo é ganhar dinheiro. Fico feliz com a liquidez que foi adicionada e gosto dos long swings, que agora são comuns. Eu até gosto das lateralidades safe que os fundos quantitativos criam, apesar de serem muito estressantes de se operar. Liquidez significa disponibilidade imediata de ativos a um preço justo. E isso significa que os traders de alta frequência estão, na verdade, auxiliando os traders institucionais a conseguir um bom preço nas suas operações. Tal liquidez antes era proporcionada por market makers, mas essa função tem sido amplamente assumida pelas empresas de alta frequência. Além disso, tal como existem reclamações sobre as práticas abusivas das empresas de HFT, também havia dos market makers. Uma grande queixa é que eles não se apresentam como contraparte quando o mercado está em uma forte queda, que é exatamente quando os traders precisam desesperadamente de alguém na posição contrária. Há outras reclamações em relação a dark pools, flash trading, crossover networks, front running e praticamente sobre todos os aspectos da negociação computadorizada. Mas a maioria dessas práticas injustas serão minimizadas através de controles do governo federal e não devem causar problemas para traders individuais no longo prazo. Os fundos quantitativos estão promovendo liquidez ao mercado e reduzindo os spreads em benefício de todos os trades, mas seus programas algumas vezes podem contribuir para grandes movimentos em questão de minutos, caso muitos deles estejam fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo. Esses programas de scalps provavelmente não têm muita influência nos swings que ocorrem ao longo do dia, os quais são resultados de ordens institucionais. No longo prazo, os fundamentos prevalecem, mas o movimento de mercado nos próximos segundos ou minutos são usualmente controlados por programas que nada têm a ver com os fundamentos do mercado em questão. Apesar dos fundamentos determinarem a direção e os alvos para os próximos meses,
Os matemáticos determinam o caminho que o mercado percorrerá até estes alvos. Uma vez que os algoritmos são baseados em estatística, pode ser que, de fato, eles fortaleçam os suportes, resistências e tendências devido à inércia do mercado. Os mercados tendem a fazer o que estavam fazendo, então os desenvolvedores detectam o comportamento recente e desenham algoritmos para explorar isso. Como uma tendência tende a continuar, os programas seguem fazendo operações a favor da tendência, e isso pode fazer com que ela seja mais confiável e tenha correções menores. Além disso, a maioria das tentativas de rompimento de lateralidades falham, e pode ser que a probabilidade dessa falha até aumente com tanto volume apostando nisso. Embora mercados apresentem inércia em algum ponto, a ação dos preços se torna exagerada. Por exemplo, caso o gráfico diário do SPY esteja em uma tendência de alta e não tenha trocado a média móvel há 45 dias, e isso tenha ocorrido apenas uma vez nos últimos 10 anos, tal comportamento seria extremamente incomum. Qualquer coisa que é exagerada não se mantém por muito tempo, pois eventualmente esse excesso ficará claro em qualquer métrica de exagero imaginável, e exagero gera oportunidades. O mercado não é tão bom em determinar o quão longe é longe o bastante, mas ele é muito competente para identificar quando o comportamento é exagerado. Assim que uma quantidade suficiente de empresas decidem que há um exagero e que isso é uma vantagem, apostarão na regressão à média. Apostarão que o mercado voltará a fazer o que sempre faz, no caso da tendência de alta no SPY. Os vendedores entrarão e venderão mais em novas máximas, enquanto a quantidade de dias longe da média móvel se torna cada vez mais aguda. Além disso, os compradores notarão o comportamento incomum e passarão a realizar lucros, e não comprarão até que o mercado corrija pelo menos até a média móvel. O mercado pode atingir extremos em qualquer tipo de comportamento, tais como no número de barras consecutivas de baixa, na quantidade de dias em que a amplitude da oscilação seja metade ou o dobro da média, no número de barras consecutivas, com máximas, mínimas ou fechamentos acima das barras anteriores, ou quaisquer outras métricas que podemos imaginar. A empresa prestando atenção em qualquer forma de comportamento exagerado e apostarão contra isso. Comportamentos exagerados eventualmente aparecerão em topos ou tipos de indicadores, em todos os tipos de indicadores possíveis. Então, os traders que tomam suas decisões de acordo com indicadores também começarão a apostar que esse comportamento está prestes a acabar. Sim, o comportamento extremo eventualmente acaba, mas a não ser que você esteja muito confiante na sua leitura, não aposte contra a tendência, pois o mercado pode sustentar comportamentos incomuns por mais tempo do que você pode sustentar a sua conta. Figura P1.1. Correção de duas pernas. Figura P1.1 e todos os outros gráficos desse livro estão disponíveis para download em philip.com Trading Trends, e você poderá aproximar os gráficos para enxergar detalhes. Correções de duas pernas são setups confiáveis para operação na direção da tendência. A contagem de barras será discutida em detalhe em outra sessão, no segundo livro, mas tendo em vista que padrões APC aparecem em praticamente todos os gráficos, vale a pena tratar brevemente aqui. Conforme demonstrado na figura P1.1, a barra 3 foi a primeira perna de baixa após um forte movimento de alta até a barra 2. Esta foi a perna A da correção ABC. A pequena subida até a máxima da barra 4 foi a perna B, e a queda até a mínima da barra 5 foi a perna C. Dado que a maioria das correções não foram tão claramente o padrão ABC, e ao invés disso muitas vezes fazem apenas uma perna, ou então fazem 3 ou 4, é conveniente utilizar uma forma alternativa para descrever o que está acontecendo. Nomear uma correção de 4 pernas como a BCDE seria muito estranho. Ao invés disso, quando estiver ocorrendo uma correção de perna de alta, como esta que ocorreu até a barra 3 da figura P1.1, quando pela primeira vez uma barra por acima da máxima da barra anterior, configura-se uma entrada H1 de compra. A barra 4 é um exemplo disso, assim como a barra logo depois da 7. Caso a correção seja retomada, o mercado continue caindo na forma de uma segunda perna, como fez na barra 5. Então a primeira barra, após a barra 5, que consiga ultrapassar a máxima da barra imediatamente anterior, configura uma entrada H2.
Barra após A5 é um exemplo de entrada de H2, assim como a barra após a barra 9. As barras 5 e 9 foram ambas barras de sinal, ou sorteado de H2. Caso houvesse uma terceira perna de baixa nessa bandeira de alta, a entrada seria uma H3 de compra. E se houvesse uma quarta perna, antes do mercado voltar a subir, a entrada seria uma H4. Quando o mercado está numa perna de baixa, como estava no movimento a partir da barra 10, a primeira perna de alta é a perna A, a correção ABC. A barra 12 ou a barra anterior a ela foi a perna A. A correção dessa pequena perna de alta foi a perna B, na barra 13. Então a segunda perna para cima foi a perna C, que terminou na barra anterior à barra 14. Essa foi uma ABC lateral. A proposta é comum que a perna C não ultrapasse a perna A em uma correção ABC. A barra 13 foi uma entrada L1 de venda, pois foi a primeira barra que negociou abaixo da mínima da barra imediatamente anterior em uma bandeira de baixa. Já a barra 15 foi uma entrada L2 na venda. As grandes pernas são essencialmente imparáveis, mas a ação mais curta dos preços é trabalhada por traders institucionais que estão analisando todos os ticks ou possuem programas desenhados para tomar posições baseadas em pequenos movimentos de preço. Por exemplo, alguns traders de M tentam fazer scalp com apenas um ponto de lucro ou 4 ticks. Caso eles entrem em uma compra, o mercado precisa andar mais 6 ticks acima da máxima da barra de sinal. Eles provavelmente entraram com uma ordem stop um tique acima da máxima da barra de sinal, e sua ordem limitada de realização de lucros está 4 ticks acima do seu preço de entrada. Normalmente, a saída não será executada até que o mercado negocie um tique acima do preço da ordem limitada, que fica, portanto, 6 ticks acima da máxima da barra de sinal. Algumas vezes, quando o mercado segue fazendo 5 ticks, mas não 6, uma potencial falha de 5 ticks aparece uma ordem de 250 contratos de M e o preço não desce mais. Em geral, no mercado atual do M, qualquer ordem acima de 100 contratos deve ser considerada como institucional. Mesmo que seja apenas um grande trader individual, ele provavelmente tem o conhecimento de uma instituição, e como está operando com o volume institucional, é impossível fazer uma diferenciação entre eles. Como o preço está segurando em 5 ticks, é praticamente certo que esse lote de 250 contratos foi uma compra institucional. Isso acontece porque caso as instituições estivessem vendendo em um mercado repleto de compradores nervosos, o preço cairia rapidamente. Quando as instituições começam a comprar após o mercado já ter subido 5 ticks, elas esperam que o preço vá mais do que apenas um tique acima, e normalmente dentro de 1 minuto ou algo próximo disso, o preço passará a subir 6 ticks ou muito mais. As instituições estavam comprando na máxima, o que significa que elas acreditam que o mercado subirá ainda mais, e elas provavelmente farão compras adicionais ao longo dessa subida. Além disso, dado que scalps de 4 pontos funcionam com tanta frequência, é provável que haja traders institucionais fazendo scalps, exercendo grande influência nessa oscilação ao longo do dia. Os traders prestam atenção especial nos últimos segundos de tempos gráficos importantes, especialmente 3, 5, 15 e 60 minutos. Isso também acontece com níveis importantes de volume para os gráficos baseados em volume. Por exemplo, se muitos traders utilizam o gráfico de 10 mil contratos negociados por barra para os contratos futuros dos títulos de 10 anos do Tesouro dos Estados Unidos, muitas vezes quando uma barra estiver prestes a fechar, ela fecha com a primeira operação de qualquer tamanho que extrapole 10 mil contratos desde o início da barra. A barra, portanto, raramente possui o número exato de 10 mil contratos. Pode ocorrer um pico de atividade na tentativa de influenciar a aparência final da barra. Um lado pode ter a vontade de dar uma aparência mais compradora ou mais vendedora para aquela barra. Em termos simples, uma forte barra de tendência de alta significa que os compradores dominaram essa barra. É muito comum em fortes tendências que uma barra de reversão dos 5 minutos rever completamente a sua aparência nos segundos finais antes dela fechar. Por exemplo, uma forte baixa pode aparecer uma possível entrada de compra se formando através de uma forte barra de reversão de alta. Então, faltando 5 segundos para a barra fechar, o preço despenca e a barra fecha na mínima, buscando muitos compradores que se anteciparam
e que esperavam que essa fosse se tornar uma barra de reversão de alta. Quando se está operando contra uma forte tendência, é imperativo aguardar que a barra de sinal feche antes de você colocar a sua ordem. E então, entre somente com uma ordem stop, um tick além da barra, na direção da sua operação. Se você está comprando, entre um tick acima da máxima da barra anterior, com uma ordem stop. Qual é a melhor forma de aprender a ler o Price Action? Imprimindo gráficos e procurando todas as possíveis operações lucrativas. Se você for um scalper que busca 50 centavos em uma ação da Apple ou $2 na ação da Google, no gráfico de 5 minutos, então procure por movimentos ao longo do dia que permitam alcançar esses valores. Após muitas semanas fazendo isso, você passará a enxergar alguns padrões que permitirão estruturar essas operações, arriscando praticamente o mesmo montante. Caso o risco seja do mesmo tamanho que o retorno, você deve acertar bem mais do que 60% das vezes para valer a pena. No entanto, muitos padrões possuem taxa de acerto de 70% ou mais, e muitas operações permitem que você mova seu stop da mínima da barra de sinal para a mínima da barra de entrada, enquanto aguarda seu alvo ser atingido, reduzindo seu risco. Além disso, você deve tentar entrar em operações que tenham boa chance de seguir muito além de seu alvo de lucro, e nesses casos você deve apenas realizar parcialmente o lucro. Na verdade, inicialmente você deve apenas focar nessas oportunidades. Mova seu stop para o 0 a 0 e deixe os lotes remanescentes correrem. Possivelmente você encontrará algumas operações por semana que ultrapassam 4 ou mais vezes seu alvo inicial, antes de formar um padrão de reversão. Retrações e projeções de Fibonacci fazem parte do Price Action, mas como são apenas aproximações e falham muitas vezes, apenas ocasionalmente são úteis. Por exemplo, algumas vezes a primeira correção de uma nova tendência atinge cerca de 62% da primeira perna, mas isso não acontece tão recorrentemente a ponto de valer a pena colocar uma ordem limitada nesse ponto. Essa ordem limitada o colocaria na direção oposta do mercado. Por exemplo, caso o mercado esteja caindo e você queira comprar, na esperança de que forme um fundo mais alto e a relação risco-retorno não seria suficientemente boa, ou o estresse seria muito alto para tornar essa operação rotineira. Contudo, há exceções que tornam essa estratégia favorável. Se o número de Fibonacci é forte, ele estará associado a um padrão gráfico, que é confiável e operável por si só, independentemente do nível de Fibonacci ou de qualquer indicador. A teoria de ondas de Elliott também é um tipo de análise price action, mas para a maioria dos traders ela não é operável. As ondas normalmente não são claras, até que ocorram muitas e muitas barras após o ponto da entrada ideal. E como há muitas interpretações opostas a cada instante, é preciso raciocinar bastante, e também há muita incerteza para a maioria dos day traders. Capítulo 1. O espectro do Price Action. Tendências extremas para lateralidades extremas. Sempre que alguém olha para um gráfico, encontra áreas onde o mercado está se movendo diagonalmente e outras regiões nas quais o mercado está se deslocando lateralmente sem cobrir muitos pontos. O mercado pode exibir um espectro de comportamento de preços que vai desde uma tendência extrema, em quase todo tick vai acima ou abaixo da anterior, para uma lateralidade estreita, em que todos os movimentos de um ou dois ticks para cima são seguidos de um ou dois ticks para baixo e vice-versa. Raramente o mercado se apresenta nesses estados extremos, e quando acontece, o faz brevemente. Por outro lado, o mercado frequentemente entra em tendências com correções rasas e também muitas vezes move para cima e para baixo em uma lateralidade estreita por horas. Tendências criam a sensação de certeza e urgência, e lateralidades fazem com que traders sintam-se confusos sobre aonde o mercado irá seguir. Todas as tendências contêm lateralidades menores, e todas as lateralidades possuem tendências menores. Além disso, a maioria das tendências são apenas parte de uma lateralidade em um tempo gráfico maior, e a maioria das lateralidades são parte de tendências em tempos gráficos maiores. Até mesmo os crashes do mercado de ações em 1987 e 2009 foram apenas correções até a linha de tendência de alta mensal. Os capítulos a seguir foram organizados ao longo desse espectro, iniciando com as tendências mais fortes
e indo até as lateralidades mais estreitas, para então depois tratar de correções, que são transições de tendências para lateralidades, e de rompimentos, que são transições de lateralidades para tendências. Um ponto importante para se ter em mente é que o mercado constantemente demonstra inércia e tende a continuar fazendo aquilo que estava fazendo. Se ele está em uma tendência, a maioria das tentativas de reversão irá falhar. Se ele está em uma lateralidade, a maioria das tentativas de rompimento para uma tendência irá falhar. Figura 1.1 Lateralidades e tendências extremas. Figura 1.1 apresenta duas tendências extremas e uma lateralidade extrema. Esse dia iniciou com uma forte tendência de baixa até a barra 1, depois entrou em uma lateralidade estreita, bastante incomum, até que rompeu um tique para cima na barra 2. Depois disso, inverteu para um rompimento de baixa em uma tendência excepcionalmente forte, descendo até a barra 3. Movimentos de duas pernas são comuns, porém, infelizmente, a nomenclatura tradicional é confusa. Quando ocorre na forma de correção em uma tendência, é normalmente chamado de movimento ABC. Quando as duas pernas são as primeiras de uma tendência, os técnicos de ondas de Elliott referem-se às pernas como ondas 1 e 3, sendo a correção entre elas a 2. Alguns traders que estão à procura de movimentos projetados buscarão uma reversão para cima após a segunda perna alcançar aproximadamente o mesmo tamanho da primeira perna. Esses técnicos usualmente chamam esse padrão como movimento ABCD. A primeira perna de baixo inicia com o ponto A e termina no ponto B, barra 1 na figura 1.1, que é também A no movimento ABC. E a segunda perna inicia com o ponto C, na barra 2 na figura 1.1, que é também B no movimento ABC, e finaliza no ponto D, barra 3 na figura 1.1, que também é C no movimento ABC. Algumas correções envolvem uma terceira ou até uma quarta perna, por isso eu prefiro uma nomenclatura diferente para essa contagem. Eu discutirei isso mais adiante nos livros. Na forma mais simplista, esse método conta as pernas de uma correção. Por exemplo, se houver uma perna de baixa em uma tendência de alta ou em uma lateralidade, e então uma barra for acima da máxima da barra anterior, este rompimento será uma H1. Caso, após isso, o mercado desenvolva uma segunda perna de baixa, então uma barra vai acima da máxima da barra anterior, esta barra de rompimento será uma H2. Uma terceira ocorrência será uma H3 e uma quarta será uma H4. Em uma perna de baixa, em uma lateralidade ou em uma lateralidade, caso o mercado reverta para baixo após uma perna, a entrada é uma L1. Já se ele reverter para baixo após duas pernas para cima, a entrada é uma L2 e a barra anterior a ela é uma barra de setup ou sinal de L2. Como os movimentos projetados são uma parte importante do trading e a terminologia ABCD é inconsistente com a nomenclatura mais comum ABCD, o termo AB igual CD não deve ser utilizado. Eu prefiro ainda contar pernas e, portanto, prefiro números. Dessa forma, vou me referir a cada movimento como uma perna, tal como perna 1 ou primeira puxada, e então perna 2 ou segunda puxada, e assim por diante. Após o capítulo a respeito de contagem de barras, no segundo livro, usarei também a nomenclatura H, L, 1, 2, 3, 4, pois é útil para os traders. Discussão mais profunda sobre o gráfico. O dia ultrapassou a máxima do dia anterior na abertura e o rompimento falhou, levando a um dia de tendência de baixa, o tipo de tendência desde a abertura. Este também foi um dia de retomada de tendência de baixa. Sempre que há uma tendência forte na abertura seguida de uma lateralidade estreita por algumas horas, as chances de ser um dia de retomada de tendência são altas. Normalmente, há um falso rompimento entre as 11 e meio-dia, emboscando traders na direção errada. Esse falso rompimento é um ótimo setup para uma operação de swing até o fechamento.